Hoje vamos falar sobre depressão e espiritualidade. Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil, eu sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre depressão e espiritualidade. Foi um tema sugerido por uma das pessoas que assistem e nos acompanham nas redes sociais. A depressão ela é uma doença que afeta o estado de humor. Acaba mexendo com o estado de humor do indivíduo e é considerada uma doença crônica e muitas vezes recorrente. Hoje, um pouco mais de 10% da população no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas, são afetadas pela depressão. Muita gente ainda acha, tem uma cultura que acha que a depressão é frescura. Essa alteração do estado do humor tem relação com desânimo, tristeza, uma falta de apetite em algumas situações, ou um apetite excessivo, uma falta de energia na execução de tarefas. Às vezes o indivíduo não consegue realizar tarefas como escovar os dentes, levantar da cama. É claro que o quadro depressivo existe em severidade. Existem depressões que são mais brandas e duradouras, existem depressões que são profundas, que a pessoa às vezes não consegue pentear o cabelo, sair da cama. Nesses quadros depressivos, o que recomenda-se é que busque o auxílio psiquiátrico e psicológico. Por que dessas duas vertentes? Primeiro que é uma doença da ordem do físico e do emocional. Na ordem do físico, muitas vezes os nossos neurotransmissores deixam de produzir alguns componentes químicos e a medicação vai entrar atuando muitas vezes no córtex cerebral para gerar aquelas substâncias que estão faltantes. O uso da medicação ele vai buscar atacar o problema biológico. No entanto, não vai resolver a causa raiz. Muitas vezes vai dar uma maquiada na causa raiz, vai mascarar, e a pessoa acha que melhorou, mas daqui a pouco meio que tem uma recaída e a história se repete. Só que através do trabalho terapêutico é importante, através da psicoterapia, porque aquele indivíduo vai atravessar o seu inferno interior. Ele vai precisar enfrentar o problema, né, se deparar, entrar em contato com aquilo que o fez perder o controle de alguma forma e adentrar um estado depressivo. Muita gente às vezes confunde a depressão com um estado de enlutamento, com um processo às vezes de tristeza. É diferente. Antigamente era muito comum, a gente não usava muito o termo depressão. É um termo que, a partir da década de 1990, onde os diagnósticos cada vez mais tiveram uma crescente, a gente escutava muito melancolia, fulano é melancólico, e ele ficava naquele estado depressivo. A depressão muitas vezes é uma ausência do sentido da vida, né? Falta um brilho, falta cor na vida. E, a partir daí, eu vou entrelaçar com o aspecto espiritual. Eu atuo como psicólogo e dentro da abordagem que eu sigo, muitas pessoas me procuram porque eu contemplo um aspecto e uma hipótese espiritual dentro da minha prática clínica. E com isso, a prática da psicologia a qual eu sirvo, ela prediz que nós somos seres espirituais e temos um aspecto espiritual. E dentro de um tripé de sustentação do homem, do indivíduo, requer que haja um tratamento sistêmico para a depressão e para as demais doenças. Um tratamento de ordem física, no caso, através do psiquiatra, um tratamento de forma emocional, através da psicoterapia, e um tratamento espiritual. Quando nós pensamos na espiritualidade pelo viés científico, não tem relação com religião. A religião pode até entrar nessa esfera, mas não é diretamente. Porque se fosse assim, líderes religiosos conhecidos não eram para ter depressão. Então não tem uma relação. Onde que entra a espiritualidade na depressão? Quais são os efeitos e os impactos da depressão na espiritualidade e vice-versa? Como há uma mudança do estado de humor, o indivíduo baixa a sua frequência energética.
Ao reduzir sua frequência energética, automaticamente ele abre a porta devido às ideações, muitas vezes aos pensamentos suicidas, de morte, falta de ânimo. É como se você sintonizasse a sua frequência, ou inadvertidamente mudasse a sua estação, a faixa vibratória que você vai estar, permitindo espíritos afins. Então, espíritos depressivos, espíritos desanimados e até mesmo os seus obsessores, que eu tenho, você tem, Cristo teve, todos nós temos. Espíritos obsessores começarem a falar assim: realmente se mata, não vale a pena, você não serve para nada, a vida não tem sentido. E eles começam a falar isso no nosso mental. Por mais que não registremos no nível da consciência, mas nós recebemos essa influenciação mental. Às vezes, esse processo de obsessão esse processo obsessivo vai se converter em pensamentos negativos, ideações suicidas. Ah, não, vou me matar, já começo a elaborar um plano, a planejar, e não se percebe diretamente que há um evento externo que está influenciando. Então, se a pessoa tem uma prática espiritual, ela frequentando, eu vou falar pela Umbanda agora, que é a minha prática, né, frequentando o terreiro, essa pessoa vai precisar passar por algumas limpezas espirituais, um tratamento de passe, algumas desobsessões, banhos de ervas e uma infinidade de terapêuticas recomendadas pelos guias e pelos terreiros, muito bem feito. Só que, se você frequenta um terreiro e alguém te fala, deixa a terapia, deixa de tomar a medicação, corra, porque não é um local sério. Né? Nenhum guia tem autorização e nenhum guia de luz vai mandar uma pessoa suspender uma medicação, visto que isso é prática ilegal da medicina e se configura como charlatanismo. E fere as autarquias que controlam tanto a prática da medicina como a prática da psicologia. Então, o guia vai tratar, o terreiro, o dirigente espiritual, vai tratar o aspecto espiritual. Uma vez esse aspecto espiritual fortalecido, esse indivíduo tende a elevar o seu padrão vibratório. E esses espíritos começam a ser encaminhados, porque não há mais uma afinidade vibratória. É claro que quem está passando por uma depressão não deve ser colocado no papel de coitadinho. A gente deve tentar estender a mão e auxiliar, até mesmo porque há um processo egoísta dentro do depressivo, de maneira até inconsciente, onde o depressivo, muitas vezes a casa passa a girar em torno dele, a família passa a girar em torno dele. Isso é um aspecto de controle. Por isso que a psicologia precisa atuar trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, é um tratamento sistêmico. Terapias energéticas como reiki, cromoterapia, cristais, vão ajudar muito. Uma outra coisa que no consultório eu falo muito é o que recarrega a sua energia? Aonde você recarrega a sua bateria? Tem muitos clientes que nem sabem que eu sou dirigente espiritual. E aí a pessoa fala, quando eu faço uma caminhada. Eu falei, tem muito tempo que você não faz? Eu deixei de fazer. Então vamos começar a fazer uma caminhada? Porque ali a pessoa começa a entrar em contato com a natureza, além de ativar aspectos neuroquímicos e biológicos do corpo. Não, toda vez que eu vou para a aula de dança, eu me sinto muito bem, aquilo me ajuda. Toda vez que eu vou a um cinema. Né? Então a gente precisa entender também que essas condições precisam ser relevadas. Então eu trago aqui, esse tema é gigantesco, eu trago aqui algumas reflexões sobre esses pontos. Caso vocês tenham dúvidas e queiram sugerir algo, coloquem aí nos comentários, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, marquem os amigos e não deixem de nos seguir também lá no Instagram, no @tearuanda. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês.